Bombástica da noite de domingo é do jornalista Pedro Ramiro, meu ex-colega de Grupo Bandeirantes, está lá na TV Record, tem um canal dele aqui no YouTube muito acessado, nas redes também, a galera acompanha ele. Pedro Ramiro noticiou que o Corinthians agora negocia com o Tite. Na verdade, o Tite sempre foi a prioridade. Tanto que o Corinthians tinha sondado lá no começo, tinha tentado conversar, mas inicialmente o Corinthians tinha uma resposta via intermediários de que o Tite estava esperando alguma coisa da Arábia Saudita, tinha uma possibilidade do Al Hilal, que eu já tinha visto que negociava com o Inzaghi, um italiano, para ter na sucessão do Jorge Jesus, mas o Tite sempre vislumbrou, depois da Copa do Mundo, um trabalho no exterior. E a gente sabe que o mercado saudita, né, embora não seja a primeira linha do futebol mundial, tem muito investimento hoje. Tanto que para lá foram outros grandes técnicos, né? Entre eles, recentemente, o Marcelo Gallardo, agora o Jorge Jesus, que está saindo do Al Hilal. Então o Tite estava esperando talvez por alguma coisa, não pintou lá no final de 23 para 24, ele pega o Flamengo, e o Flamengo na América do Sul é o time que tem mais investimento, então ele vislumbrou talvez possibilidade de títulos, o que não aconteceu. E nesse meio tempo, nesse período pós-Copa do Mundo, o Tite foi dando recusas negativas ao Corinthians. O que mudou a partir de agora? Bom, segundo Pedro Ramiro, o Tite nesse momento ele aceitou conversar. E o Corinthians, que estava negociando com o Dorival Júnior, que teve reuniões na sexta-feira e no sábado, percebeu um esfriamento, um distanciamento, um não interesse. E aí, irmão, é aquela coisa, né? Você tem que querer quem te quer. E eu falava para vocês, tá muito claro, tá muito claro. E estava claro para mim, quando o Dorival aceita conversar com o Corinthians, que tipo, bom, o Dorival que recusou o Grêmio, recusou o Fluminense, recusou o Santos, ele vai querer o Corinthians, ele quer treinar o Corinthians. Quando ele recusa, entre aspas, né? Porque não chegou a ser uma recusa, mas como ele dá uma ensaboada no Corinthians, é porque ele está esperando o São Paulo. Isso é muito claro, gente. A leitura é óbvia. Ele não quer se queimar com uma torcida que tem identificação com ele e que ele sabe que ele será o próximo técnico do São Paulo. O Zubeldia ganhou o clássico contra o Santos, o que era natural, o que iria acontecer. Mas o Zubeldia está pendurado desde o ano passado. Então, no momento em que os caras decidirem demitir o Zubeldia, o Dorival vai ser chamado. E ele sabe disso. E ele não precisa, vamos combinar. O Dorival tá ganhando da CBF até a Copa do Mundo. Então ele tava, sabe, numa boa, numa pressa diferente da do Corinthians. E o Corinthians, peraí, tô conversando com esse cara aqui, tá me dando sinais aqui e tudo mais, até que o Tite resolveu conversar. Muito também influenciado pelo seu filho. O Tite e o Kleber Xavier, seu fiel escudeiro, eles se separaram, né? Vocês sabem muito bem disso. O Kleber Xavier resolveu seguir a carreira de técnico, não pegou nenhum time ainda. Mas ele percebeu que o Tite já tinha uma parceria, uma relação com o Matheus Bach, o seu filho, que ela foi ganhando um outro contorno, né? Uma outra forma. E o Kleber resolveu seguir a carreira dele e tá tudo certo. E hoje o Matheus é o auxiliar direto do Tite. Tem também o preparador físico Fábio Masserejan, campeão do mundo pelo Corinthians, né? Toda aquela comissão técnica lá, né? Que também esteve em Copas do Mundo, é um cara que trabalhou, trabalhou em muitos clubes, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, Seleção Brasileira há muito tempo, é um papa da preparação física no Brasil, né? Paulo Paixão e o Fábio Masserejan. Viria também. E o Matheus é um entusiasta desse retorno. Inclusive estava curtindo todos os comentários aí da galera pedindo pro Tite voltar aí nas páginas do Corinthians. Pois é. Então, começou a rolar uma aproximação. O Corinthians não fechava com nenhum técnico, né? Nem com o Dorival, nem com ninguém. Rolou uma sondagem lá no início. O Tite e o seu staff estavam esperando algo do exterior. A coisa, provavelmente, eles receberam alguma informação de que talvez não vá rolar. Ou, como essa situação vai acontecer só depois do Mundial, o Tite resolveu ouvir o Corinthians. Ao ouvir o Corinthians, o Pedro Ramiro também informa que teve conversa até com organizadas para dar aquele apoio e tudo mais, porque existe, por parte da torcida, eu já pergunto para vocês aí, já libero o chat para isso, se tem algum tipo de mágoa, alguma coisa, né, por ele ter recusado o Corinthians em outros momentos, e isso é muito comum, né, às vezes o cara tem outro objetivo de carreira, teve aquela ideia do Flamengo, né, que ele dizia, não vou trabalhar em 2023, aí ele pega o Flamengo ali faltando 2 meses, porque ele diz que, cara, era um ajuste, né, eu precisava... Tinha 10 jogos ali, menos que isso, até para comandar o Flamengo agora para projetar 24. Eu tive que chegar antes. Foi a explicação dele na época. Mas eu tô vendo aí já, nesse zoom da notícia, uma repercussão muito positiva com o nome dele.
Porque não tem como, e eu vou falar como torcedor, né? Eu tenho uma relação com o Renato Gaúcho em que nem sempre a gente vive de amores, né? Ele, muitas vezes eu fiz críticas como treinador e tal, mas o Renato é o maior ídolo da história do Grêmio, como jogador e técnico, né? O Filipão talvez esteja um pouco acima como técnico, mas vocês entenderam. É um cara que a gente tem muita gratidão. Então eu queria saber como é que é a relação do corintiano com o Tite. Eu acho que a gratidão ela existe e sempre vai existir. E eu entendo a mágoa em algum momento. Só que nesse momento em que, sem o Dorival, por exemplo, que era um técnico que a gente imaginava como a maior possibilidade. Cara, você se volta para os outros nomes, ou você inventa um estrangeiro e aí você dá um tiro no escuro, porque pode dar certo como um Abel Ferreira e Jorge Jesus, mas pode ser um Pedro Caixinha, um Gustavo Quinteiros, um Jesuado Ferreira, pode ser um Vojvoda que dê certo, não dá para saber. Entenda por que o Corinthians mudou a rota e fez de Tite seu plano A. O Corinthians aguarda uma sinalização de Tite para avançar na negociação para contratar o técnico. Depois de sondar Dorival Júnior no mercado, o clube do Parque São Jorge mudou a rota e definiu como plano ao ídolo da Fiel e ex-treinador da seleção. A decisão foi amparada pelos dados colhidos pelo departamento de futebol, liderado pelo executivo Fabinho Soldado. No início desta semana, Soldado e Tite terão uma reunião para alinhar expectativas e conversar sobre o projeto de médio e longo prazo do clube do Parque São Jorge. O perfil pessoal de Tite também foi levado em consideração, já que o treinador é visto como excelente gestor de grupo e tem facilidade para lidar com possíveis divergências que possam aparecer em um elenco com mais de 30 atletas competindo diariamente por espaço e protagonismo.